Agora vamos falar do Augusto Aras, que é uma bomba mesmo. Ó, eu vou te mostrar aqui uma notícia de um ano atrás. Um ano atrás, não exatamente um ano atrás, ó, 16 de agosto de 2022 é a notícia que eu vou te mostrar. Inclusive tá aqui no UOL, conteúdo antigo. Aí vamos lá. PGR, não fomos intimados sobre ação contra empresários ordenada por Moraes. Você deve estar falando, Thiago, e eu com isso? 2022, e daí? Pois bem, essa matéria era uma das várias que saíram na imprensa, porque o Procurador-Geral da República emitiu uma nota reclamando da operação da Polícia Federal, que foi, naquele mesmo dia, contra 8 empresários golpistas que estavam pregando o golpe de Estado num grupo de WhatsApp. Ali, o Alexandre de Moraes pegou o celular desses 8 empresários. Pois bem, na época, o Augusto Aras fez críticas ao Alexandre de Moraes e deixou saber por suas fontes na grande imprensa que a PGR ficou irritada. Olha, na nota, Aras disse ainda que os autos do processo não foram enviados à PGR para a ciência formal da decisão de Moraes. Quer dizer, ele estava realmente irritado. Hoje, sabemos o seguinte. No celular de um desses empresários, Meyer Nigri, dono da Tecnisa, havia conversas nada republicanas entre ele e Augusto Aras. Mais do que isso, ali havia conversas dele com um amigo dele, assessor direto do Augusto Aras, que inclusive marcou reunião dele com Augusto Aras. Augusto Aras estava de férias e não foi, então esse empresário se reuniu com Alindor Araújo. Tem até mensagem desse empresário dizendo como foi bom ter encontrado a Alindor, nossa, como ela é gente boa, já somos amigos, olha só, coisas nada republicanas. Inclusive, pedidos desse empresário para que o Augusto Aras o ajudasse em alguns processos. E agora vem a bomba, que é a cereja do bolo. Pedido desse empresário para Augusto Aras interferir na investigação do próprio empresário. Ou seja, quando o Alexandre de Moraes driblou a PGR e não avisou Augusto Aras que faria busca e apreensão ali na casa desses empresários, o Alexandre de Moraes já devia estar suspeitando alguma coisa. Não informou a PGR, por quê? Porque naquele exato momento o Augusto Aras estava em contato com um dos alvos da investigação. Então tinha uma chance grande da PGR falar 1 ou 2 dias antes para os empresários, vai ter busca e apreensão aqui, eu sei por quê. Acabam de pedir aqui pronunciamento da PGR sobre um pedido da Polícia Federal de busca e apreensão. E aí não teríamos essas e outras descobertas. Olha só, vou te ler algumas das mensagens, você vai ver que a coisa é feia. O Augusto Aras está em pânico, viu? O Aras está em pânico desde o mês retrasado, porque começou uma revolução no Ministério Público Federal, uma revolução lavajatista. Vamos lembrar, um dos poucos erros aí do governo Lula e Dilma, poucos erros aí na administração pública, foi dar autonomia demais para algumas instituições que começaram a se vender, principalmente se vender para o Departamento de Estado dos Estados Unidos. E aí o Ministério Público Federal foi dominado pelo lavajatismo. E aí tivemos golpe de Estado, eleição do Bolsonaro, eles todos são fascistas, se aliaram à vertente fascista nazista aí do bolsonarismo, depois brigaram, tudo mais, ok. Ficaram em briga. São duas vertentes diferentes do fascismo no Brasil. Tem o bolsonarismo e tem esse pessoal lavajatismo, gente aí MBL, coisa do tipo. Tá. Aí o que acontece? O Ministério Público Federal começou a ir contra os lavajatistas no governo Bolsonaro. O Augusto Aras foi lá e acabou com o lavajatismo. Isso começou a cair. Porém, quando volta o governo Lula, correntes mais de esquerda, assim como algumas correntes do antigo lavajatismo, começaram a ir para cima do Augusto Aras. Porque o Augusto Aras é cúmplice do genocídio, que ele é cúmplice do bolsonarismo, enfim, por motivos distintos. O Augusto Aras começou a ver, ele falou que estava tendo um apagão no Ministério Público Federal, o que não era muito verdade. Tá, mas ele começou a ver o seguinte, tem um movimento muito grande, que está unindo até vertentes diferentes, que não se falam muito, para me pegar depois que eu for PGR. Porque o Augusto Aras colecionou inimigos aí nesses anos. Então o Augusto Aras está em pânico, porque ele falou, peraí, hoje eu sou PGR, eu sou o chefe do Ministério Público Federal. Amanhã não vou ser nada. Amanhã não vou ser nada e os então chefes vão querer me investigar. Eu tô ferrado. Lembre-se, o Augusto Aras foi cúmplice de tudo de ruim que o Bolsonaro fez. Ele deu todos os pareceres possíveis a favor do Bolsonaro durante os crimes do Bolsonaro na pandemia. Ele deu pareceres todos os possíveis a favor do Bolsonaro nos crimes de tentativa de golpe de Estado. Ele só começou a investigar um pouco, e veja que as investigações, na maioria, são feitas pela Polícia Federal e não pela PGR. Começou a investigar um pouco depois do dia 8 de janeiro. Só.
E aí ele foi para cima principalmente dos executores, mas no resto ele sempre dá pareceres ali defendendo os bolsonaristas. Augusto Aras, que no dia 8 de janeiro à noite, quando o Lula reuniu ali ministros do STF, Augusto Aras, governadores, todo mundo ali em Brasília, o Augusto Aras fez um discurso e até os ministros do STF presentes, Dias Toffoli, tava ali o Lewandowski, o Alexandre de Moraes, ficaram assim, depois de uma tentativa de golpe de Estado, esse cara tava tentando passar pano para isso. Esse é o Augusto Aras. Então o que acontece? Agora, você começa a ver o seguinte, ó, tem coisa contra ele. Realmente, se investigar, capaz de achar muita coisa. Porque, olha, o Alexandre de Moraes driblou ele no dia 16 de agosto de 2022 e agora, em agosto de 2023, um ano e uma semana depois, mais ou menos, o que a gente tem? Temos uma conversa aqui de Meyer Nigri, que é esse empresário que sofreu busca e apreensão, a revelia do Augusto Aras, que não ficou nem sabendo, com o Augusto Aras. E aí, dia 18, diz o Meyer Nigri, bom dia, pode falar? Aí, 6 minutos depois, o Augusto Aras não tinha respondido ainda, ele manda um link, ele manda aqui, ó, exclusivo, empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado caso Lula seja eleito, veja as apps. Daí ele encaminha o link do Metrópolis, do Guilherme Amado, coluna do Guilherme Amado. Aí o Meyer Nigri encaminha. Outra notícia. Randolph pede ao STF que PGR avalie prisão de empresários que defenderam golpe. PGR é quem? O Augusto Aras. Aí ele põe um link. Olha, já tá avisando pro Aras, assim, sem precisar falar muitas palavras, vai chegar aí na sua mesa um pedido do Randolph Rodrigues, encaminhado pelo STF, que o STF é obrigado a encaminhar para a PGR, para avaliar nossa prisão, viu? A minha prisão, eu, seu amigo, viu? Aí o Augusto Aras, aí ele fala, que achou? Aí Augusto Aras diz, vou localizar o expediente, pois se trata de mais um abuso desse fulano. Tá vendo aqui, ó? Fulano, no caso, Randolph Rodrigues. Aí o Meyer Nigri, que obviamente é o alvo ali do pedido de prisão, fala, concordo, claro que ele concorda, né? Empresário golpista não quer ser preso. Pois bem, você vê que aí o Alexandre de Moraes fez busca e apreensão e não avisou o Augusto Aras, porque se avisasse, pô, peraí, o Augusto Aras ia barrar não, porque ele não podia, quem decidiu é o Alexandre, mas ele poderia avisar os empresários e ver que, olha, nessa busca acharam essa conversa, mas não é a única. Aí tem o problema do Augusto Aras é o seguinte, não é só essa. São outras conversas. A PGR foi contra, tentou salvar os empresários do começo ao fim, em absolutamente todos os pareceres. E aí, uma das conversas mostra o seguinte, o Antônio Palhares, que é o assessor do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mandou em abril de 2022 um áudio para o Meyer Nigri. Não tem o áudio, tem a transcrição do áudio. Ele fala, olha, estava para conversar com o senhor para ver a sua agenda, porque tem um convite para o senhor comparecer à PGR, com a procuradora em exercício, doutora Lindora. Lindora, aquela que tinha encontros com Flávio Bolsonaro, também teve encontros a sós com o Bolsonaro, essa aí, Bolsominion Raiz. E o PGR, seu Augusto Aras, me mandou uma mensagem ontem, dizendo para ver sua agenda como está, para mim poder marcar com o doutor André, que é o secretário do doutor Augusto. Ou seja, um outro assessor do Augusto Aras mandou isso para o empresário. Falou, seja recebido aqui na PGR, porque tem um convite. Aí o Nigri falou depois para o Aras sobre o encontro com a Lindora. Ele falou, oi amigo, tudo bem? Como é que está a tua viagem? Quem quiser ler aqui, ó. Dá para ler? Pausa e lê, mas eu vou ler aqui para você. Vamos lá. Ele manda para Augusto Aras depois, em 20 de abril, ou seja, 3 dias depois. Oi, amigo, tudo bem? O Augusto Aras estava de férias na França. Como é que foi sua viagem? Olha, ontem, pena que você não estava lá. Fui recebido pela Lindora. Espetacular! É super legal, adorei ela, muito legal, me tratou muitíssimo bem. Adorei conhecê-la. Olha, o cara foi efusivo, hein? Adorei, muito super legal, me tratou bem, adorei, super legal. Eu não li a mesma linha 2 vezes, não, é que o cara tá efusivo. Tá, ela combinou, pediu para se pudesse me passar o contato dela, que eu quero falar com ela, tá bom? Mandar uma mensagem. Então aproveite e parabéns pelo artigo de hoje. Maravilhoso, parabéns. Pois bem, o Aras estava de férias na França. Aí tem várias demandas privadas de casos envolvendo a empresa do Nigri que ele pediu para Augusto Aras. Em algumas, o Augusto Aras deu parecer a favor. Em outras, não. Provavelmente as que ele não deu parecer a favor, ou ele não viu a mensagem, ou era uma coisa que não tinha como. Mas em outras, ele deu parecer a favor, assim como nas investigações aí desses empresários, ele deu todos os pareceres a favor dos empresários, a favor de todos eles. O Augusto Aras não queria nem que essa investigação começasse. E aí você vê, peraí.
Então você pega aí 8 empresários que estavam pregando golpe de Estado, você pega o celular deles e aparece mensagem do Aras. Tá, aí você pega o celular e os e-mails dos ajudantes de ordem do Bolsonaro, aí você vê que o Augusto Aras também teve encontros secretos com o Bolsonaro. Pois é, ó, essa é a sua inscrição aqui no canal e seguiremos na luta. Falou!